Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Lívia Gozer, eu sou membro da comissão organizadora e é uma honra preparar este evento com os meus colegas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10 horas, às 14 e às 16 horas, e com conferências às 19 horas. Este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa das 2 horas da tarde, intitulada Tecnologias Sociais para o Fomento de Políticas Públicas, proposta pelo Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, da UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora aos convidados ao final da mesa. Não esqueçam de assinar a lista de presença, a lista de frequência, cujo link vocês encontram ao final do chat no YouTube ou na descrição do vídeo no YouTube. Essa mesa, ela será mediada pela professora Silvia Quimo, que é decana pro tempore e também professora do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais no campus Jorge Amado. Eu passo agora a palavra para a professora Silvia, que fará a apresentação de todos os convidados dessa mesa. Um bom evento a todos. Oi, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Silvia Quimo, sou formada em Arquitetura e Urbanismo e tenho mestrado e doutorado em Desenvolvimento, Sustentabilidade e Meio Ambiente. E hoje a gente tem como colegas nessa mesa redonda a professora Joseline Pipe, que é jornalista e também docente do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, professor Márcio Carvalho, nosso super cientista político, também docente do nosso centro, e o professor Rafa Guimarães, que é artista, mexe com teatro, é ativista, é psicólogo e está aí imbuído em um monte de atividades super legais. Bom, eu passo, então, a palavra inicial para o professor Márcio Carvalho, em que ele vai trabalhar justamente, falar um pouco da questão do que é uma política pública e como as tecnologias sociais são importantes para o fomento das políticas públicas, e apresentará o nosso curso Bacharelado em Políticas Públicas, que é um curso de 2º ciclo de formação. Na sequência, vamos com o professor Rafael Guimarães, que vai falar também dessa conexão e vai apresentar o nosso curso de 2º ciclo de formação, que é o Bacharelado em Produção Cultural, e, por fim, a nossa querida Josi também vai fazer essa articulação conceitual e vai apresentar o nosso curso de 2º ciclo de formação, que é o Bacharelado em Mídias e Tecnologias. Passo, então, a palavra para o nosso querido super cientista político, professor Márcio Carvalho. Boa tarde, pessoal. Bom, eu queria agradecer a Progeac, a organização, na pessoa de Lívia, na pessoa de Ítalo, que está aqui pela Protic também, pelo convite, e agradecer a todos que já estão acompanhando aí a nossa apresentação do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais. Eu vou começar de um jeito bem convencional. Já que a gente vai falar em políticas públicas, primeiro a gente precisaria saber exatamente o que a gente está querendo dizer com políticas. O que é política, afinal? Eu vou fazer um apanhado muito breve, mas já vou fazer meu jabá aqui. Quem quiser saber mais, procura a minha página no YouTube, Carvalho Mave, Carvalho M-A-V, é o meu canal. E ali no canal você vai encontrar uma playlist que é o curso básico de política. Bom, a gente pode ter um monte de definições a respeito do que é política, mas eu fico aqui com uma definição que eu vou chamar de operacional, quer dizer, de como funciona no mundo.
A nossa sociedade, qualquer sociedade complexa, é uma sociedade em que as pessoas são diferentes, têm funções diferentes e têm interesses diferentes também, né? Então, como é que eu faço como é que um grupo qualquer faz para que o seu interesse seja abordado pelo Estado, pelo poder público? E esse é o modo da política. A gente poderia, os grupos saírem no braço e decidir qual vai ser o grupo que vai dominar, mas não é assim e ninguém quer que seja assim que funciona. Então, o processo político é o processo em que diversos interesses de grupos diferentes vão colocar os seus argumentos e colocar suas necessidades e, por exemplo, chegar a transformar o interesse em uma decisão. Então, por exemplo, um grupo, um bairro, moradores de um bairro podem, eventualmente, ter o interesse de que as ruas de seu bairro sejam asfaltadas, né? Eles vão ter que se organizar de alguma maneira para fazer uma reivindicação, para demonstrar esse interesse e tentar tornar esse interesse uma decisão. E essa decisão é tomada normalmente nas instâncias da política formal, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional. Muito bem, mas vamos supor que um grupo, esses moradores de um determinado bairro, consigam fazer com que a Câmara de Vereadores aprove um asfaltamento para o seu bairro. Agora a gente vai ter que fazer. Alguém tem que botar para funcionar. Alguém tem que executar essa decisão. E é por isso que a gente diz que existe um poder executivo, que são as prefeituras, governos de estado, executivo federal, né, com a presidência e seus ministros. Esses vão executar as decisões que foram tomadas. Isso é uma política pública. A execução de uma decisão tomada na política formal e que vai abordar o interesse de um determinado coletivo. Tá? Bem resumidamente, e é uma das milhares de definições que a gente pode ter para a política. Pois bem, agora, a política pública pode ser implementada, e aí eu faço um pequeno desvio para tentar capturar um pouco o que a gente quer dizer com tecnologia social. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esgotamento sanitário. Um determinado conjunto de habitantes de uma cidade, de um município, deseja receber esgotamento sanitário nas suas casas. Na tecnologia convencional, a gente pensaria em passar um cano de esgoto e ter uma estação depois de tratamento, etc. Porém, se a gente pensar, por exemplo, em áreas rurais mais distantes, talvez haja outras opções que sejam mais baratas, mais mais fácil implementação e principal para a gente falar em tecnologias sociais, que possam ser apropriadas por aquela população. Então, outro dia eu estava ouvindo um podcast, o Anticast, com um especialista em saneamento básico da UFBA, o professor Moraes, e ele dizia o seguinte, que a gente tem um certo fetiche no caso de esgotamento sanitário, por essa coisa dos canos. Tem que ter 100% de esgotamento sanitário. E às vezes é impossível. E às vezes você tem soluções nas zonas rurais que são muito mais simples de implementar, de serem implementadas e que podem ser reaplicadas pela própria população, muitas vezes criadas pela própria população local. Tá? Então, quando a gente está falando em tecnologias sociais, e aqui eu faço um aviso, a gente pensa, quando fala em tecnologia, normalmente pensa em alta tecnologia, esse computador, esse celular, né? Algo muito avançado. Tecnologia, uma barra de ferro é tecnologia, um pedaço de madeira é tecnologia se você estiver usando
esse pedaço de madeira para fazer algo a mais que o seu corpo não conseguiria fazer. E quando a gente pensa em tecnologias sociais, nós estamos pensando em essas extensões, essa tecnologia gerada por uma população, ou se não gerada, pelo menos gerida por uma população, diretamente. Então, vou dar um outro exemplo simples, que vi que Rodrigo Fonseca entrou aí, ele vai lembrar, quando a gente trabalhava na FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, existia uma rede de tecnologias sociais, né? E ali tinha um dos membros ali era a articulação do semiárido, e a gente tinha um projeto que se chamava 1 milhão de cisternas. A ideia era que o abastecimento de água nos locais de difícil acesso, de difícil dificuldade de ter acesso à água, que as populações locais aprendessem e desenvolvessem fazer cisternas e fossem explicar, fossem compartilhar, perdão, com as comunidades vizinhas. Então, a ideia era que a gente pudesse ter uma replicação dessa tecnologia de maneira independente, ou relativamente independente, de precisar o Estado chegar até aquele lugar remoto, distante. Tá? Então, grosso modo, talvez a principal diferença entre uma tecnologia convencional e uma tecnologia social é que a tecnologia social pode ser apropriada pela população e pode ser reaplicada. E aí eu não digo replicada, uso reaplicar, porque uma população de uma determinada região pode ter acesso a determinados insumos e outra população a outros insumos. Então, um local pode ser rico em um determinado tipo de solo que permita fazer argila, fazer tijolos artesanais, enquanto que em outra região pode ter uma geografia que tenha rochas que permita utilizar de maneira diferente. Então, a ideia não é que a tecnologia social seja copiada de um lugar para o outro, mas que ela seja adaptada pelas populações. Bom, então eu vou voltar, fiz essa definição, a gente vai pensar numa política pública, pensar em qual é a tecnologia que vai ser utilizada, qual é o padrão tecnológico que vai ser utilizado, já tem um impacto imediato no que seria a primeira fase de uma política pública, que é a sua formulação, ou pelo menos a primeira fase após a decisão nas instâncias formais, que é a sua formulação. Quer dizer, eu não vou para aquela população que eu dei o exemplo no começo, que quer asfaltar as ruas do seu bairro, a Assembleia Legislativa deu ok, a Prefeitura não vai simplesmente chegar no dia seguinte lá e começar a asfaltar. É necessário ter um planejamento. Como é que eu faço esse trabalho? Tem alguma coisa prévia, né? Eu preciso aplainar o solo, eu preciso criar as calçadas, o passeio público, eu preciso pensar em o que tem embaixo. Tem uma série de pontos prévios que têm que ser levantados. Esse é o momento da formulação de uma política pública. Também tomando o exemplo do saneamento básico, o município vai ter inicialmente que criar um plano municipal de saneamento básico. É só colocar cano embaixo do chão? Não. Eu tenho que pensar pelo menos em 4 dimensões que se ramificam em uma série de questões necessárias. Abastecimento de água, como vai se dar o abastecimento de água, como vai ser a coleta de esgoto, como vai ser a coleta de resíduos sólidos e como vai ser o manejo de águas pluviais. Grosso modo, como vai ser a drenagem urbana. Então, eu tenho que ter todo um planejamento, toda uma formulação da política pública antes que ela possa ser implementada.
o segundo momento é exatamente esse de implementação, de execução. E envolve uma série de outras questões, porque a gente está falando de dinheiro público. A gente não tem um prefeito, qualquer órgão, autarquia do governo federal, do governo estadual, que seja, não tem um talão de cheque ali e fala, vou contratar fulano para fazer. Não, tem que ser feita uma licitação, tem que ser feito, após as licitações, as contratações, a construção, a execução propriamente dita. Tudo isso está numa fase de implementação. Agora, beleza, nós conseguimos fazer uma rede de esgoto, conseguimos fazer um abastecimento de água para uma determinada população. Agora, essa água está boa? Essa água tem qualidade? Eu pergunto isso porque nas políticas públicas tem uma fase seguinte que muitas vezes é negligenciada, deixada de lado, que é o acompanhamento da política pública, que é a avaliação da política pública. E essa avaliação, aí a gente vai se aproximando aqui do que a gente quer falar sobre o nosso curso, envolve a criação de indicadores. Então, o que quer dizer isso? Você vai lá na sua conta de água, na parte de trás, tem ali um nível de acidez permitido, entre X e Y, não lembro qual é o número, e o valor real do lado. Então, essa política pública de abastecimento de água pode ser acompanhada por você usuário. Você pode pegar sua conta d'água e ver, poxa, a água que está sendo fornecida para mim está com a acidez dentro dos limites, está com uma turbidez dentro dos limites, mas pode eventualmente estar com algum indicador fora dos limites. Isso permite que a gente atue de uma maneira até retroalimentando a formulação. Então, eu preciso fazer o acompanhamento das políticas públicas para, inclusive, para saber não só se a implementação foi boa, mas também para planejar os próximos passos, voltar para o momento de formulação mais uma vez. Tá? Então, a gente está nesse ponto. Política pública é uma decisão política para implementar o interesse de um conjunto de pessoas e ela passa pelas fases de formulação, implementação e acompanhamento. Esse acompanhamento normalmente é feito com a criação de indicadores. Certamente vocês já ouviram falar do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. É um índice que foi criado já há alguns anos, e a grande vantagem dele é que ele pode ser usado comparativamente, porque em vários países do mundo, em vários municípios de vários países do mundo, ele é utilizado de maneira mais ou menos constante, mais ou menos comum, o que permite que a gente compare municípios em termos do seu desenvolvimento humano, que em tese refletiria uma qualidade de vida para os seus habitantes, em tese. A gente já vai falar rapidinho sobre isso. Eu vou dar um exemplo de um outro indicador, só para a gente poder fazer uma comparação interessante, que é o índice Firjan de municípios, da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro. Esse índice usa algumas variáveis um pouco diferentes, né, do que o IDH e acaba dando resultados também um pouco diferentes. Vou, por exemplo, pegar a comparação do IDH municipal, vou pegar para a cidade de Itabuna, né, a classificação estadual em termos de IDH de Itabuna é o 5º município com maior IDH do estado da Bahia. Tá? Em tese, isso poderia significar que é o município, o 5º município para se viver melhor nesse estado. Em tese. Porque se a gente pega o IFDM, que é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Itabuna, por esse índice, é o 50º
município de maior classificação. Ele está na posição 50. Então, a gente precisa pensar que esses índices padronizados têm que ser usados com certo cuidado. A gente precisa entender como eles são criados, como eles são construídos. Então, para seguir no exemplo, o IDH utiliza, por exemplo, para o quesito saúde, apenas a longevidade, ou seja, a expectativa de vida. Por que ele usa só isso? Porque imagina-se que dentro da longevidade estão refletidos, por exemplo, mortalidade infantil. Se a mortalidade infantil é alta, a longevidade cai. A expectativa de vida cai, na média. Se você tem... E a mortalidade infantil pode ser alta por uma série de motivos, mas, por exemplo, por falta de saneamento básico. Então, o que está pressuposto nessa ideia do IDH, utilizar a longevidade para todo o quesito saúde, é a ideia de que ele engloba uma série de coisas. O índice Firjan, por outro lado, já vai especificar melhor. Ele vai, na parte de saúde, ver quantos leitos tem disponíveis no município, se o percentual de pré-natais que é feito no município, etc, etc. Então, a gente precisa compreender os índices, tá? Compreender os índices para poder entender o que eles querem fazer e para poder acompanhar a política pública da melhor maneira possível. Então, e aí entra o nosso bacharelado em políticas públicas. A nossa ideia foi criar um curso de segundo ciclo que passe por essas fases de formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, mas tomando como foco o que a gente chamou de um observatório de políticas públicas. Então, a ideia é de acompanhar as políticas públicas para tanto poder avaliar a sua execução e implementação, quanto retroagir e se tornar um subsídio para ONGs e governos municipais da região, inicialmente, com informações especializadas ou informações mais concretas a respeito do funcionamento das políticas públicas. Então, eu sou o líder do GT, do grupo de trabalho, que está propondo o bacharelado em políticas públicas. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma matriz completa do que está sendo proposto. Isso ainda não foi aprovado em Consune, portanto, pode mudar, tá bom? Eu vou primeiro mostrar uma matriz completa. Espero que esteja razoavelmente visível, que fique razoavelmente visível para vocês. Eu sei que está um pouco pequeno, mas é para dar uma ideia, na verdade, da organicidade. Quem é nosso aluno já e quem é nosso professor sabe que a Universidade Federal do Sul da Bahia funciona num regime de ciclos, né? Então, a gente tem o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Então, até alguns meses atrás, os bacharelados interdisciplinares estavam nos IACs e nos cursos de segundo ciclo em centros de formação. Isso dificultava, de uma certa maneira, a gente fazer uma conexão entre o primeiro e o segundo ciclo. Agora, essa conexão fica mais simples. Eu consigo ter aqui um primeiro momento de formação geral, já atualizada para a nova formação geral, e tenho componentes obrigatórios do BI Humanidades e optativos do BI Humanidades, mas que já são obrigatórios para o bacharelado em políticas públicas. Tá? Então, o curso de políticas públicas já está entrelaçado, já consegue ficar entrelaçado com o bacharelado interdisciplinar. Em humanidades, primeiramente, mas nós queremos que o curso seja aberto para todos os egressos de qualquer BI e de qualquer
licenciatura interdisciplinar dessa universidade, ok? Eu chamo a atenção para esses componentes curriculares que estão marcados de azul, porque a gente já está tentando incluir aí a extensão curricularizada nessa proposta. Se me permitem, eu vou colocar mais especificamente o primeiro ciclo, focalizado aqui, e vocês vão ver que nesse primeiro ciclo, os componentes do BI Humanidades que estão aqui, acabei colocando errado aqui. Desculpa. Tá. Eu acho que eu coloquei uma apresentação errada, mas não tem problema. Esse aqui é o segundo ciclo. O primeiro ciclo vai ter uma série de componentes que são comuns com outros cursos do bacharelado em Humanidades e dos segundos ciclos que saem do bacharelado em Humanidades. Então, toda aquela área de concentração que servia para a migração para o direito, ou que serve para a migração para o direito, aqui são componentes optativos do BI Humanidades, são componentes obrigatórios do BPP, mas, mais uma vez, nós não queremos, no processo seletivo para segundo ciclo, colocar impedimentos. Eu gostaria a gente está ainda discutindo isso, né, até junto à Progeac, mas a ideia é que alunos de todos os bacharelados e licenciaturas possam acessar o BPP, Bacharelado em Políticas Públicas, além de componentes como ciência política, teoria do Estado, economia política, política nacional de meio ambiente, etc. Aqui eu mostro para vocês o segundo ciclo. Os cursos estando encaixados e o estudante tendo feito todos os componentes já no primeiro ciclo, já visando o segundo ciclo em políticas públicas ou mesmo em direito, que são os componentes bastante comuns, então um estudante que tenha uma trajetória bastante disciplinada consegue terminar os dois cursos, BI Humanidades e BPP, em 13 quadrimestres, em 4 anos e um quadrimestre, o que é bastante interessante. Se vocês olharem aqui para o segundo ciclo, o que a gente tem são componentes como instituições políticas no Brasil, teoria de políticas públicas, Estado e desenvolvimento econômico no Brasil, direito do Estado, tem 2 direitos do Estado, um constitucional e outro mais voltados para a administração pública, e, finalmente, o que eu acho que é o diferencial desse curso, que são esses Observatório de Políticas Públicas 1 e 2, que são componentes que já são pensados para serem extensionistas, quer dizer, a gente vai para o mundo real, a gente sai da universidade e vai avaliar como estão funcionando as políticas públicas nos municípios da região. Eu imagino que, como todos os alunos vão passar pelo observatório, eu imagino que todos os alunos vão, ou a boa parte dos alunos vão usar essa experiência na extensão como seu trabalho de conclusão de curso, o que é exatamente o que a gente quer que seja o famoso tripé da universidade, que ele seja a integração entre ensino, pesquisa e extensão, e não apenas cumprir essas 3 etapas, mas integrá-las. E a nossa ideia é essa, que o ensino esteja preparando o estudante para que ele vá olhar para a realidade por meio do Observatório de Políticas Públicas, olhar e intervir, se possível, e que isso resulte em projetos de pesquisa corporificados em trabalhos de conclusão de curso e, é claro, futuros projetos para pós-graduação, que algum dia espero que a gente tenha. Como notas específicas, esse projeto passou já por diversos pareceristas, e uma parecerista sugeriu
a criação de um componente sobre políticas públicas e setor privado, tá? Porque a gente hoje tem uma série de instrumentos em que o Estado se relaciona com o setor privado, parcerias público-privado, OS, etc., que nosso egresso em políticas públicas tem que entender, tem que conhecer, tá? Mas a gente tem também uma ênfase, se vocês olharem aqui embaixo, movimentos sociais e terceiro setor e conflitos sociais e políticas públicas, tá? Também a gente recebeu eu vi que a professora Keila está aqui do lado, ela foi responsável, ela com o professor Givanildo foram responsáveis por um dos pareceres que o nosso projeto pedagógico de curso passou, e a sugestão dela, que eu achei ótima e vamos tentar implementar com a ajuda de docentes que sejam da área, é a ideia de abordar em um componente ou em alguns componentes a questão do racismo estrutural que está e como ele influencia as políticas públicas também. Eu vou ficando por aqui, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa, acho que não. Vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês mais uma vez, a paciência, e estou aqui à disposição para responder as suas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Márcio Carvalho. Passo agora, né, para o nosso colega, nosso artista, professor, psicólogo, produtor cultural e ativista, professor Rafael Siqueira de Guimarães. Rafa, com você. Boa tarde a todas, todos, todes. Muito obrigado, Silvia, pelo convite. Obrigado, Márcio, Joseline, por compartilharem essa mesa comigo. Lívia, Ítalo, pelo processo aí de organização, né? É sempre um desafio, né? A gente fazer eventos dessa maneira. E estamos aí, né? Bom, eu sou Rafael, eu sou o presidente da comissão, né, de criação do curso do bacharelado em produção cultural. Acho que seria bom retirar o arquivo. Eu não sei se está aparecendo lá. Isso, agora sou eu. E então, eu vou rapidamente, né, dando continuidade aqui no nosso debate, contar um pouco para vocês o que é o nosso curso de bacharelado em produção cultural, como que ele vem sendo pensado já há algum tempo. Né? Acho que é importante a gente historicizar que talvez esse seja o único, ou talvez um dos únicos cursos que envolveu diretamente uma participação mais comunitária na sua formatação, né? Então eu vou fazer uma breve historicização sobre o curso, pensando o seguinte, né? Primeiro, lá atrás, com o início da formação da universidade, no documento que as pessoas conhecem mais, né, que é o plano orientador da universidade, lá já constavam, né, na primeira versão do plano, tanto na primeira como na depois que é a que hoje é válida, né? Já havia um espaço, né, de debate sobre a questão das tecnologias do espetáculo, enfim. Então, desde lá, isso porque houve, né, atores e atrizes sociais que participaram da formatação e da luta política que acabou criando a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então,
Isso daí é um primeiro marco para a gente começar a falar. Claro que antes disso eu não vou fazer uma historicização anterior, mas mais como um documento legislativo, né? Que legisla, legislativo no sentido de que ele legisla a organização da universidade. Então lá você já tinha o espaço para isso, inclusive na primeira versão do plano orientador, o Centro de Formação em Artes, ele ficaria no campus de Itabuna. Né? Por quê? Porque a gente conhece a nossa região e sabe, né, do histórico de artistas, produtores culturais que nós temos na nossa região, né? Que não se restringe a nomes como o Jorge Amado, né? E, ao contrário, a gente tem uma profusão muito grande, né, e de gente conhecida nacionalmente, né? Então, a gente poderia falar de muitas pessoas na área do teatro, né? Mário Guzmão, Zélia Lessa, né? Equio Reis, enfim, todas essas pessoas que estiveram e algumas que estão aí, né? Lutando pelas artes e pela cultura na região. Acontece que, quando a universidade se iniciou, numa segunda versão, né, o Centro de Formação em Artes ele foi transferido para a cidade de Porto Seguro. Né? Quando eu cheguei na universidade, em 2014, eu sou do grupo do primeiro concurso da universidade, e eu sou produtor cultural, artista, já tinha, né, a minha formação como produtor cultural anterior, eu me encontro com alguns colegas, né, que também já haviam trabalhado com a produção cultural e, enfim, e também começo a participar de encontros que, na época, a gente tinha o IAC como uma das unidades, a outra unidade era o Centro de Formação em Tecnociências e Inovação, né? Cujo decano, à época, era o professor Ricardo Khalid. E ele, quando chega, né, ele veio da UFBA, ele é um engenheiro, mas com uma abertura muito grande e uma relação muito grande com a comunidade, é uma pessoa da região, né, de Itabuna, e ele começa a fazer encontros na cidade, né, para apresentar a universidade, para levantar demandas, e eu participo com ele de algumas dessas reuniões, e outros colegas também. Eu participo de algumas dessas reuniões, em especial com a classe artística e a classe que trabalha diretamente de algum jeito, com a cultura. Né? Então, essas reuniões foram muito importantes para levantar, assim, demandas, né, que muitas dessas pessoas participaram do processo ou acompanharam o processo das audiências públicas de criação da Universidade Federal do Sul da Bahia e aguardavam, né, a criação de cursos voltados para a classe artística e cultural. Então, a partir dessas reuniões, a gente vai levantando, né, e aí eu acabo levando essas demandas para alguns seminários pedagógicos nos anos de 2015 e 2016, e a gente seguiu debatendo isso, né, e compondo também com outras artistas e outros artistas, né. Somando-se a isso, tem uma pesquisa importante realizada no programa de pós-graduação em Economia da UESC, que é de um artista e também administrador, produtor cultural, que é o Elisidro. Ele realiza, né, um levantamento sobre a economia criativa no eixo Itabuna-Ilhéus, e essa pesquisa ela vai compondo com a gente esse levantamento, né, de como existe uma deficiência na formação, né, na área de produção cultural. Né? E mais para frente eu já vou explicar um pouco melhor sobre como que a gente compreende a produção cultural. Né? Então, já nos anos seguintes, né, entre 2017 e 2018, a gente começa a fazer uma articulação com artistas, produtoras, produtores, conselhos de cultura, para formatar, né, um curso de produção cultural que viria, então, a ser formatado já em sua fase final, já na sua
versão atual dentro do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, né? Então, por que um curso de produção cultural, né? Acho que é importante dizer que existem poucos cursos de bacharelado em produção cultural no Brasil. A maioria, a gente tem alguns cursos de tecnólogo em produção cultural, muito voltados especificamente mais para a logística da produção de espetáculos ou de eventos, né? Os cursos de tecnólogo são bastante voltados para isso, ou para a formatação de projetos e captação de recursos na área de cultura. E a gente tem, basicamente, dois grandes bacharelados, são os importantes, os conhecidos no Brasil, que é o bacharelado em produção cultural da UFBA e o bacharelado em produção cultural da Universidade Federal Fluminense. Os dois cursos, né, de bacharelado em produção cultural são bastante distintos. O da UFBA está ligado à Faculdade de Comunicação, e o curso da Universidade Federal Fluminense está mais ligado ao Centro de Artes. Então, né, o curso de bacharelado em produção cultural da UFBA, ele tem mais essa perspectiva de formação no trabalho de captação, e também no trabalho, de certa forma, logístico da produção, e o curso de produção cultural da Universidade Federal Fluminense, além da parte logística, ele tem uma parte de mais técnica, no sentido de formação técnica para algumas ações da produção mais técnica, como iluminação, sonorização, enfim, né? Então, eles têm um pouco essa diferença. Um está mais ligado também para as tecnologias do espetáculo, vamos dizer assim, e um está mais ligado à questão da gestão cultural e da captação de recursos, enfim. Então, a gente tem esses dois cursos, né? E a partir, né, da pesquisa realizada, desse levantamento de demandas, da nossa própria trajetória, e da criação do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, a gente propõe, né, com essa versão final, um curso de produção cultural que ele um pouco congrega essas duas questões e uma terceira demanda, que é uma demanda do Centro de Formação, que são as tecnologias sociais, né? Então, a gente propõe um curso de produção cultural, né, que não compreende a produção cultural nem só desde a perspectiva da produção de espetáculos, né, ou de espetáculos, eventos, exposições, e também não só voltado para a questão da gestão cultural. Então, o nosso curso ele tem 3 eixos, né? O primeiro é gestão e logística cultural e das tecnologias sociais, que vai fornecer subsídios, né, para a formação de gestoras e gestores na área cultural. E quando a gente está falando de gestoras e gestores, não são só gestoras e gestores públicos, mas também de organizações não governamentais, de coletivos, porque a gente também entende que esses cursos de produção cultural mais que existem no Brasil, eles não englobam, né, as comunidades de cultura tradicionais, e o nosso curso tem esse viés. Então, a formação de gestão e logística cultural não é só do gestor público ou da gestora pública na área de cultura, né? A produção cultural e tecnologias do espetáculo, que vai entender também mesmo as tecnologias do espetáculo, não só a partir das linguagens tradicionais, né, música, dança, teatro, mas também envolvendo a capoeira, os espaços, né, os múltiplos espaços de cultura, que também exigem a construção e a organização de técnicas e de logísticas específicas para a sua realização. E um terceiro eixo que diferencia muito dos demais cursos também, que aí se conectam com os outros dois, que é o desenvolvimento de tecnologias sociais. Então, a gente também entende a produção cultural, né, a cultura, como uma tecnologia
que se coloca nesse mundo a fim de intervir, né, na política, né, não só na política do ponto de vista da gestão pública, mas também na política cotidiana, quer dizer, no movimento social que isso promove, né? Então, o curso, ele, assim como o Márcio já explicou, ele tem um conjunto, né, de componentes curriculares que são obrigatórios, tem um conjunto de componentes curriculares optativos, que podem ser cursados no primeiro ciclo, de uma maneira um pouco distinta do bacharelado em políticas públicas. O nosso curso, a entrada nele, né, de estudantes que venham do primeiro ciclo, ela é bastante aberta, né? Então, a gente tem um conjunto de componentes que são de vários cursos diferentes, que podem ser cursados e que vão compor o curso, uma formação mais generalista, vamos dizer assim, do curso de produção cultural, né? O mais, vamos dizer, o mais grosso do ponto de vista dos nossos eixos específicos de trabalho da produção cultural, né? A gestão, a produção e tecnologia dos espetáculos e o desenvolvimento de tecnologias sociais, eles estão especificamente no curso de segundo ciclo. Então, a gente acompanha uma formação mais generalista que pode ser feita por estudantes de qualquer um dos cursos de primeiro ciclo, né? E que também pode ser feita por uma entrada direta, que vai também compor a partir de componentes optativos, por um conjunto de componentes obrigatórios e optativos das formações gerais de qualquer um dos cursos. Então, tem um número de componentes que o estudante tem que fazer, mas que ele pode ter feito em qualquer um dos cursos. A gente tem uma lista bastante grande que eles podem ser escolhidos para que nós compreendemos como comissão, que darão uma formação generalista, um entendimento sobre cultura, um reconhecimento da região, uma formação mais geral sobre as artes e a cultura da região, uma compreensão mais ampla sobre o que é cultura, o que é gestão e tudo mais. Então, são um conjunto, né, de componentes que ele pode cursar de maneira bastante livre antes, né, tendo feito qualquer bacharelado ou qualquer licenciatura. Então, qualquer estudante vindo de qualquer primeiro ciclo pode ingressar no curso de bacharelado em produção cultural, e nós entendemos que ele tendo feito essa formação generalista, a gente vai ter um estudante que vai ter uma compreensão mais geral e vai poder trabalhar, né, a partir desses 3 eixos que eu falei para vocês, né? O curso, ele tem uma parte, né, importante dele, que é necessariamente a estudante ou estudante tendo uma vivência artístico-cultural ou não, vai participar de um estágio supervisionado. Então, são 400 horas de estágio supervisionado, né, em que será supervisionado, então, por uma professora, um professor do curso de bacharelado em produção cultural, né, junto a instituições que trabalhem com arte ou cultura, que a gente tenha realizado convênio, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. A mesma coisa, a gente também tem um trabalho de conclusão de curso, que pode ser tanto uma pesquisa científica sobre produção cultural, como também o desenvolvimento de uma tecnologia, ou a realização de uma prática de produção cultural, né? Em suas mais variadas possibilidades, né? Então, acho que isso é uma coisa importante do curso. Uma outra questão é que a gente vai ter, né, com as novas instalações da universidade, espaços e laboratórios para poder desenvolver o curso. Então, espaço para poder vivenciar as questões técnicas também, né? Porque, assim,
um profissional da produção cultural, ele não é exatamente um iluminador, por exemplo, né? Mas ele vai ter nessa formação uma base sobre iluminação. Por quê? Quem trabalha com produção sabe como que é. Você tem a pessoa que cria a luz, o técnico que vai operar a luz, e o produtor vai precisar comprar os equipamentos, alugar os equipamentos, precisa ter uma noção básica do que funciona, do que pode ser substituído, como é que a gente faz um orçamento sobre isso. Então, tudo isso, né, falando de iluminação, mas em relação à sonoplastia, em relação a cenário, figurino, essas coisas todas, né? E aí, especificamente para cada, né, iluminação para desfile de moda é diferente de uma iluminação para teatro. Enfim, e aí essas coisas todas vão compor, né? Um pouco de design gráfico, um pouco de computação, e aí a gente também vai dialogar, né, com o curso de mídia e tecnologias, vai dialogar com o curso de políticas públicas, então também a gente vai ter essa troca, né, de saberes formativos, né? A própria formatação de orçamento, então todas essas coisas, né, a gente tem condições, né, físicas, enfim, especialmente porque eu contei toda essa história, mas já no final, antes da proposição final do curso, a gente teve apoio de muitas e muitos artistas da região, de gente da cultura, de gente das comunidades da região, né? Então, eu falo que o nosso curso teve uma participação comunitária bastante grande, inclusive na assinatura, né, de moções a favor da criação desse curso. Então, os conselhos municipais de cultura, né, de Itabuna, de Itacaré, secretário de cultura de Ilhéus, isso para falar de instituições, mas outras muitas e muitos artistas que acompanharam, né, esse processo, e eu digo que o nosso protocolo não foi feito por docentes ou pela comissão, né, foi feito também numa luta conjunta de artistas que se sentem contempladas com esse curso, né, que vai, segundo a pesquisa que o Eli faz em 2016 e também sobre o que a gente acompanha, porque conhece a produção local, ainda, né, nós somos uma região que ainda acessa minoritariamente os recursos, né, estaduais, federais e internacionais, então nem se fala, né, como a gente acessa pouco esses recursos para a produção cultural. Então, um profissional que tenha esses conhecimentos básicos, né, para buscar esses meios, né, também no momento de crise que a gente está passando, mas que a gente sempre passou, vai ser muito importante, né, e assim, para a construção de possibilidades de fomento, né, e uma pessoa produtora cultural, diferente de muitas e muitos colegas da produção, que às vezes são produtoras e produtores de outras áreas e não das artes ou das culturas tradicionais. Então, não tem um conhecimento sobre, né, e acaba sendo como uma pessoa que vai fazer corte em orçamento, que não considera, né, a criação. E a perspectiva do nosso curso é ao contrário, né, pensar esse movimento, né, que é um movimento formativo importante, em que a gente encontra que vai ser um profissional bastante importante para a nossa região, né? Tendo em vista como a gente tem uma produção artístico-cultural bastante potente e que pode, né, alçar muitos voos a partir disso, né? Só para fechar também, a ideia é que a gente crie posteriormente, com a estabilização do curso, que a gente passe a criar uma empresa júnior ou uma incubadora de coletivos de produção cultural, né? Então, para que a gente possa construir uma rede colaborativa de produção também, né? Aqui na nossa região. Então, isso é bastante importante, né? Que a gente tenha pessoas que se dediquem especificamente a isso, né? Porque a gente tem, assim, fotógrafas que às vezes
tem um trabalho que não tem como, né, ter uma produtora, um produtor específico, contratado só para si, mas que a gente possa construir, né, movimentos colaborativos de produção, e que a universidade possa funcionar como uma incubadora desses coletivos, né, de produção cultural, que vão agir nas suas diferentes áreas, né, e isso inclui-se aí toda a área de produção cultural, né, conteúdo para web, gastronomia, eventos, turismo, os espetáculos, né, artísticos, as comunidades tradicionais, bibliotecas, museus, moda, enfim, né, todas as áreas, audiovisual, todas as áreas da chamada economia criativa. Qualquer coisa, estamos aí à disposição para qualquer coisa que eu possa ajudar. Quero agradecer muito aos colegas de comissão, né, professor Felipe de Paula, Ana Cristina Santos Peixoto, Sandra Neves, né, que foram colegas importantes na construção desse projeto, e a todas e todos os artistas e produtoras culturais que assinaram e que compuseram com a gente, né, em especial os conselhos de cultura, né, de Itabuna, na figura da Bruna 70, e de Itacaré, de Ronara Crioula, e todas as outras, não vai dar para citar todo mundo, mas só lembrando os conselhos, e outros artistas importantes que construíram com a gente esse processo. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Rafa. Vou passar agora para a nossa amada jornalista, professora Josi. Por favor, professora, a palavra é sua. Só vamos aguardar só um minutinho, que a Josi já está voltando. Ah, já voltou. Bom, Josi, tudo certo aí? Está se ambientando. Pronto, está chegando. Chegou! Desculpe que a pecinha aqui atrás da tela, enfim, né? Caiu minha conexão aqui agora, pessoal. Agora acho que podemos começar. Obrigada, Silvia, pela apresentação. Beleza, com você. Bom, então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Joseline. Tá? Para quem não me conhece, eu atualmente, né, estou atuando como assessora de comunicação da universidade. Enfim, trabalho aqui vim para a UFSB em 2016, né? Então já temos aí alguns anos de UFSB, né? Aproveito esse início de fala para cumprimentar a professora Silvia, o professor Márcio e o professor Rafael, né? Que são meus companheiros de mesa. Quero cumprimentar e agradecer a Lívia e ao Ítalo também pela gentil introdução e pela ajuda técnica aqui nesse evento, né? E parabenizar a comissão organizadora, né?
pelo belíssimo evento, né, que está sendo esse primeiro seminário em rede da UFSB. Bom, o tema dessa mesa, então, tecnologias sociais para o fomento de políticas públicas, tem tudo a ver com o nosso novo centro de formação, né, o Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, que a gente, desde o início, uma relação afetiva com essa temática, a gente apelidou de PopTechs. Então, esses 3 cursos, políticas públicas, o bacharelado em políticas públicas, o bacharelado em produção cultural e o bacharelado em mídia e tecnologia, eles são muito próximos do bacharelado interdisciplinar em humanidades, que é a base, né, comum para esses 3 cursos de segundo ciclo, né? E nesse momento, não, desde o ano passado, eu estou à frente da comissão de elaboração do PPC desse curso de mídia e tecnologia, que é da área de comunicação, né? Então, ciências sociais aplicadas, está no lugar certo aqui no PopTechs. Então, a gente está trabalhando na proposta desse curso, né? E ele não foi aprovado ainda, né? Ele já está na Câmara de Graduação, então creio que dentro em breve ele vai, enfim, cumprir todos os trâmites para ser aprovado, né? E nesse momento nós estamos naquela fase de aparar as arestas, né? Então, nessa etapa de finalização da produção do PPC, sempre aparece alguma mudança. Eu trouxe aqui, eu estou, enfim, colocando em tela para vocês algumas informações a respeito do curso, tá? E deixa eu ver se está aparecendo aqui. Alô, vocês estão me ouvindo? Ótimo, então já é aquela coisa, a gente está com 1000 telas aqui, né? Eu estou com uma conferência aqui na RNP aberta, ao lado tem uma abinha do YouTube para a gente ver como é que está funcionando. Então, acho que vocês já estão conseguindo ver a apresentação, né? Acompanhar. Então, na fala do professor Márcio, ele explicou de forma magistral, né, a relação entre políticas públicas e tecnologias sociais. O professor Rafael também, dentro da área explicando, né, os porquês do curso de produção cultural, também apontou essas relações. Quando a gente está falando em tecnologia social e política pública, né, a gente não tem como desvincular esses elementos da visibilidade, porque a gente sabe que aquilo que não é mostrado, aquilo que não é visto, não é compartilhado, muitas vezes não existe. E se não existe midiaticamente, é muito fácil a gente pensar que não tem existência real, né? Então, a ideia de pensar nesse curso de mídia e tecnologia, juntar esses 2 elementos que, desde sempre, são intrincados, né, dentro dessa perspectiva das tecnologias sociais, é um dos elementos inovadores desse curso. Bom, o curso de mídia e tecnologia, tá, eu não vou falar em termos de histórico do curso, eu só posso dizer para vocês que pensar no curso de comunicação em Itabuna já é uma história antiga, vem desde os primórdios da UFSB, lá desde 2014, né? Enfim, vários professores que fazem parte, inclusive, da nossa comissão propositora, que estavam desde o início da universidade,
e eles sempre tiveram essa ideia de trazer um curso de comunicação aqui para Itabuna, porque aqui é um espaço onde prolifera, né? A mídia prolifera. Claro que a gente não pode dizer que existe, enfim, que existe um tipo homogêneo de mídia. Nós temos aquelas mídias mais visíveis, né? Pensando mídia como não apenas o conjunto dos meios de comunicação, mas também dos dispositivos utilizados para dar a conhecer, para noticiar, para informar, né? E essa região aqui do sul da Bahia, especialmente Itabuna e Ilhéus, tem uma história de imprensa, né, que é a primeira coisa que a gente vê quando a palavra mídia vem à mente, que salta aos olhos e à memória, jornal, rádio, televisão, e agora, final dos anos 90 para cá, internet, né? E esse contexto regional aqui, ele é muito rico nesse aspecto. E ele tem muitas propostas inovadoras também. Para vocês terem uma ideia, é daqui de Itabuna, um dos jornais online mais antigos do país, tá? Que é o jornal Região, que teve seu primeiro site em 1996. Então, vocês imaginem, foi no início da da internet de 1.0 ainda, né? Então, quem trabalhou na proposição desse curso aqui no Poptex? Eu, professora Célia, professora Cíntia, os professores Fábio e Felipe, e nós contamos também com a participação, com a ajuda extremamente rica da Lívia, né? Que nos ajudou muito também na organização desse PPC e pensar essa estrutura realmente conectada, né, com região, proposta da UFSB e curso de comunicação. Bom, quando a gente pensa, né, em mídia e tecnologia, a gente pensa, primeiro, meios de comunicação, né, esse conjunto de meios de comunicação que podem ser esses meios tradicionais, também os alternativos, e a grande sacada do mídia e tecnologia é justamente pensar no desenvolvimento de novas mídias. Aí é que entra esse enfoque mais tecnológico do curso, que nós, enfim, não temos aparece em cursos de comunicação de outras universidades, mas não dessa forma, né? Como nós estamos num campus no qual nós temos tem um centro de formação de tecnociências e inovação, né, que é onde vai se centrar as tecnologias, né? A tecnologia no sentido de aparatos mesmo, né? Conhecimento a respeito, né, do desenvolvimento da tecnologia, a parte mais hardware da coisa, né? E nós pensamos em fazer, então, uma junção que fosse viável, né? E que viesse ao encontro também do mercado de trabalho da região. Fazendo uma rodada, especialmente em Itabuna, em Ilhéus, né, já que o curso vai se localizar aqui em Itabuna, nós percebemos, assim, a demanda para esse tipo para a formação de um bacharel em mídia e tecnologia. Só que talvez ela não esteja muito aparente ou muito visível nesse primeiro momento, porque quando a gente fala em novas tecnologias, em novas mídias, né, em novas tecnologias de comunicação, especialmente veículos, né, redes sociais, novos usos de redes sociais, isso é tudo muito recente, então não deu tempo de assentar ainda, sedimentar ainda essa área, é tudo muito novo. E nessa pegada, então, nós resolvemos fazer essa junção entre mídia e tecnologia, né? Então, eu trouxe algumas informações aqui básicas do curso, né, só para dar mais ou menos uma ideia de como é que vai funcionar. A carga horária total vai ficar em torno de 3.400 horas, tá?
O tempo mínimo é de 11 quadrimestres e o máximo para a integralização são 16 quadrimestres. Nós temos estágio, sim, né? Por enquanto ele é obrigatório, embora nós estejamos, enquanto comissão propositiva, refletindo um pouquinho melhor a respeito disso, né? São 40 vagas e vai ser ofertado, logicamente, no nosso queridíssimo e badalado Poptex. Então, qual é que é o perfil do ingressante? Como se trata de comunicação, e comunicação é algo que permeia todas as áreas, comunicação ela está em todos os lugares, ela tem que ser compreendida como algo que é comum a todos, né? Então, a partir desse princípio, nós compreendemos, enquanto comissão propositiva do curso, que os nossos estudantes, esse curso pode ser aberto para qualquer área. Então, nós concluímos que, se os estudantes finalizaram algum BI ou alguma LI na UFSB, ele está apto a ingressar nesse curso de segundo ciclo, porque ele já tem a base. E veja, depois eu vou mostrar no outro slide ali, as conexões que nós fizemos de componentes curriculares de diferentes cursos, tanto da LI quanto dos bacharelados. Então, está uma matriz curricular bastante heterogênea, né? E de acordo com a proposta do curso, que é justamente fazer essa junção, né? Usar esse conhecimento que está aí, usar não seria bem esse termo, mas trabalhar com recursos humanos e recursos de infraestrutura que nós já temos na universidade, né? Então, como é que a gente pensa esse curso? Primeiro, a gente parte da ideia de comunicação, né? Porque nós temos... vou voltar um pouquinho o tempo para explicar um pouquinho essa relação entre comunicação, mídia e habilitações, tá? O curso de comunicação, desde a década de 60, que é quando ele começa efetivamente no Brasil, né? Começa basicamente a partir da existência de cursos de jornalismo, que foram os mais antigos da área. Ele, durante um tempo, ele vai se sedimentar como uma área maciça. Comunicação, de onde você pode sair ou jornalista, ou publicitário, ou relações públicas, ou rádio, TV, ou cinema, né? Que seriam as habilitações. Então, você entra numa área comum e você se espalha, você vai seguir para a área que você quer, né? Dependendo, enfim, do que você quer fazer com a sua vida. Né? Ok, isso deu conta de um mercado e não apenas de um mercado, mas de um pensamento em comunicação no Brasil que, para a década de 70, para a década de 80, até meados da década de 90, meados da década de 90, beleza, é isso aí mesmo. Só que, em meados dos anos 90, a evolução, e aí entra a tecnologia massiva, né? A popularização das tecnologias de comunicação, a criação de novos veículos, de novos meios, né? A partir principalmente dos anos 2000 para cá, mais intensivamente de 2005 para cá, então se criou a necessidade de um novo profissional. E muitos dos cursos de comunicação não estavam preparados para oferecer esse novo profissional para o mercado de trabalho, né? E porque esse profissional, ou ele estava encarcerado na habilitação, eu digo encarcerado não no sentido pejorativo, mas como caixinha epistemológica mesmo, né? Então, se ele tinha um conhecimento aprofundado numa área, não necessariamente significava que ele saberia transitar pelas outras. E o nosso curso aqui, a proposta é inverter esse ciclo. Por quê? A gente não parte da comunicação compartimentada, a gente parte dela como relação, e essa relação como um processo, né? Esse contato do emissor com o receptor, por um canal, por uma mediação, ela sempre está em constante mutação, e isso exige o quê? Repensar não apenas a epistemologia da área, mas principalmente os processos. E quando a gente se depara com um avanço tecnológico rápido, constante, a gente se depara também com a necessidade,
né, de adaptar essa mensagem a esse meio. E aí o que acontece? Aquilo que lá enfim, na década de 60 ainda, o Marshall McLuhan, que é um filósofo canadense, ele dizia que o meio é a mensagem, né? Enfim, durante muitos anos aí ele foi relegado aos porões da área da comunicação. Agora a gente está retomando o Marshall McLuhan com outro olhar, justamente por quê? Porque realmente o meio é a mensagem. Se nós pensarmos em termos de, por exemplo, redes sociais, o que é uma mensagem de WhatsApp? Uma mensagem de WhatsApp, ela foi pensada para o WhatsApp. É aquela caixinha ali, aquele número X de caracteres que muitas vezes define a tua mensagem. Então, o conteúdo tem que ser preparado para aquilo ali. E nesse sentido também, a gente refletiu muito no grupo, né, na hora de propor esse perfil, né, de curso, porque a gente não queria que se pensasse, ok, mas nós vamos trabalhar com mídias digitais. Não, não é só isso. Mídia não é única e exclusivamente mídias digitais. Existem outras, existem as mídias tradicionais. A gente está vendo agora a influência e a necessidade de repensar o rádio, né? Na semana passada mesmo, os colegas lá da comunicação da Federal do Rio Grande do Sul lançaram um livro a respeito de metodologias de ensino via rádio. Veja só, né? Então, a necessidade, as contingências que nós estamos vivendo nesse período aí de pandemia nos leva a repensar essas práticas. E, nesse sentido, o Midtech, ele vem ao encontro dessas necessidades, tá? Então, como é que é esse curso maravilhoso? Desculpem o merchan, tá? Mas eu já falei para a Silvia anteriormente, olha, me desculpe, mas eu vou fazer merchan do curso, tá? Me perdoem se eu estiver sendo piegas, mas enfim, é isso que eu vou fazer. É para a gente entender melhor como é que funciona essa coisa, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de matriz que pode ser alterada, lembrando que o PPC ainda não foi aprovado. Então, nessa matriz aí, nós vemos algumas componentes do BI de Humanidades, da licenciatura em Matemática e suas tecnologias, né? E do BI de Ciências. O que a gente puxou desses cursos de primeiro ciclo aí? Nós puxamos basicamente as áreas epistemológicas de compreensão, né, da sociedade e da metodologia das humanidades, que são esses quadrinhos amarelos que nós temos aqui, né? Nós puxamos lá do pessoal da ciência, né, do BI de Ciências, algoritmos e técnicas de programação para computadores. Por quê? Se eu estou lidando com tecnologia, eu obrigatoriamente vou ter que lidar com essa interface homem-máquina, né? A gente não pode se furtar de trabalhar com os algoritmos, com a programação, né? Então, é justamente aí que reside esse novo profissional, né? É nessa junção entre você saber o que é o conteúdo, a função desse conteúdo, como preparar e como levar esse conteúdo até a audiência, né? Ou seja, todo o processo, toda a cadeia, né, da comunicação, que é o que a gente prevê nesse curso aí, que é o grande diferente, né? E lá da licenciatura em Matemática, Computação e suas tecnologias, nós trouxemos, então, computadores de transformação social e programação orientada para objetos. Isso nesses cursos no primeiro ciclo. Então, o estudante ou a estudante, né, que se interessar pelo Midtech, ele ou ela pode iniciar em qualquer curso, né, pode cumprir, enfim, as CCs obrigatórias que poderão ser creditadas, validadas, né, convalidadas depois da entrada no segundo ciclo, tanto no BI de Humanidades, quanto na LI de Matemática, quanto no BI de Ciências. E com o detalhe que estudantes das outras licenciaturas e dos outros bacharelados também são bem-vindos, porque se a gente for pensar em termos de condensação de carga horária, e aí tem uma planilha que eu acho bárbara, que é essa aqui. Gente, hoje, juntando as CCs de primeiro ciclo com as CCs de segundo ciclo específicas
do MIDTech, aí está o curso Bacharelado em Mídia e Tecnologia para vocês. Tá? Nós fizemos um esforço e até digamos assim, uma reflexão epistemológica, inclusive, para fazer esse jogo de carga horária entre componentes teóricas e componentes laboratoriais, porque a grande maioria do nosso curso é laboratório, né? Então você vai colocar a mão na massa, tanto em produção textual, produção multiplataforma, computadores de transformação social, cidadania e redes sociais, toda essa parte prática, ela está diluída no decorrer do curso, levando em consideração também que essa faixinha, essa trilha cor-de-rosa que tem aí em todos esses 11 quadrimestres, né, que seria a integralização mínima do curso, são as atividades de extensão. As atividades de extensão, elas estão diretamente ligadas ao curso e também estão ligadas a algumas componentes curriculares. Estágio. O estágio, nós inicialmente pensamos nele como obrigatório, mas essa situação, essa contingência, né, que a gente está vivendo hoje, da pandemia, nós verificamos que vários veículos de comunicação, blogs principalmente esses blogs, enfim, né, veículos de comunicação digitais, muitos deles pararam por falta de financiamento, né? Então, a pandemia, ela mostrou enfim, está gerando vários problemas na área de comunicação e na área midiática aqui da cidade, principalmente, né? Porque as pessoas não estão conseguindo se manter, né? Se você tem um blog, você está na rua vendendo anúncio, né? E muitas vezes isso, a tua renda depende de você fazer a cobertura de algum acontecimento. Muitas vezes você não pode, porque você não pode estar na rua, você tem que se preservar, né? Então, são várias coisas que nós estamos colocando na balança para repensar. Mas se nós não repensarmos agora, na próxima, enfim, depois de formada, depois de graduada, primeira turma, a gente volta a refletir melhor a respeito disso, né? E nós temos também o trabalho de conclusão de curso, que são essas duas componentes aí, totalizando 480 horas, que é produção experimental 1 e 2, que é onde os estudantes, eles vão propor algo, né? Propor uma nova tecnologia, vão propor um produto novo, né? E vão experimentar, ou seja, vão desenvolver. Então, em um quadrimestre, você analisa, reflete, estuda, propõe, e no segundo quadrimestre você desenvolve esse seu produto final, tá? Ok, então, para que, no final das contas, e por que essa ânsia em juntar, né, mídia e tecnologia, e qual a relação disso com tecnologias sociais? Basicamente, se eu tivesse que resumir... Oi? Alguém falou? Bom, enfim, qualquer coisa vocês me avisem aqui. Senão, ó, vou falando, ó, dar a palavra para jornalista é isso, gente, ó. Azar, tô falando. Se eu, quando encerrar meu tempo aí, só me dá um toque aqui ou corta meu áudio. Bom, se eu tivesse que resumir o curso de mídia e tecnologia em pouquíssimas palavras, assim, em menos do que uma frase, eu diria que ele é diretamente relacionado ao desenvolvimento de novas mídias. E esse desenvolvimento de novas mídias implica vários aspectos sociais, vários aspectos culturais e econômicos também. Principalmente o quê? Principalmente a apropriação dessas novas mídias de uma forma justa, de uma forma equalizada, acessível, né, para a comunidade, tá? Então, esse acho que é o nosso grande... o diferente, né? O inovador e o que, de certa forma, causa certo medo, porque
a nossa equipe trabalhou numa ideia nova. Nós nos baseamos, basicamente, tiramos algumas ideias, o curso de bacharelado em mídia e cultura, estudos de mídia da Federal Fluminense e do curso de produção em novas tecnologias da Federal de Pernambuco. E são 2 cursos que já há algum tempo trabalham nessa interface. Um, essencialmente pelo viés da comunicação, que é o da Universidade Federal Fluminense, e outro pelo viés da tecnologia da informação, né, que é da Federal de Pernambuco. E eu, então, agora, para finalizar, né, já que eu, enfim, já falei demais aqui, me empolguei, eu vou apresentar, então, os nossos colegas, né, os professores e professoras que fazem parte da nossa equipe, a quem eu agradeço do fundo do meu coração, em primeiro lugar, pela confiança de terem embarcado nessa ideia diferentona, né? E, em segundo lugar, por terem contribuído de forma abnegada, gentil e serem, enfim, críticos construtivos dessa proposta, né? Esse é um trabalho conjunto. Agradeço a equipe de proposição, né, o grupo de proposição do curso, e também a esses professores que são citados aqui, né. Eu coloquei rapidamente aqui os nomes e as áreas, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, de como, por onde que nós vamos circular, como é que esse curso vai acontecer, né? Então, aqui nós temos a professora Célia Regina da Silva, professora Cíntia de Cássia Santos Barra, professor Ed Carlos Gonçalves dos Santos, que é o nosso colega de TI, né, Ciência da Computação, lá do CFTCI, que gostou da ideia e, enfim, é o nosso parceiro aqui no MIT Tecnologia, vai trabalhar com Big Data, algoritmo, programação de computadores. O professor Fábio Rodrigues Corniani, que está aqui desde o início também da UFSB, que sempre lutou por esse curso, né, sempre teve, enfim, vamos lá, vamos fazer, vamos pensar, né? O professor Felipe de Paula Souza, que trabalha também com produção audiovisual, a Francis Mari, que trabalha nesse viés aí da teoria da filosofia da história, as pluriepistemologias, né? A história das ciências das técnicas, que é muito importante para a gente entender esse processo, né, de desenvolvimento das tecnologias, desse colamento com a comunicação. O Guilherme Fósculo de Moura Gomes, que trabalha também nessa área da filosofia política, que agora está também, já faz algum tempo, na verdade, com o grupo de pesquisas avançadas em materialidades e ambiências, né, o GEPAMAT, trabalha com a filosofia e a comunicação, né, essas interfaces, né, com literatura também. Enfim, eu que estou aqui, que sou da produção multiplataforma, do jornalismo raiz, não tão raiz assim, porque tem que se renovar, né? A professora Lilian Reichert Coelho, que trabalha também em comunicação popular, comunicação, discurso e gênero, e o professor Márcio Carvalho, né? Que sempre nos ajudou, sempre trouxe grandes contribuições para essa ideia do curso de mídia e tecnologia, né? Que é trabalhar com ciência política, a complexidade, a tecnologia do social, enfim, essa relação intrincada entre sociedade e tecnologia. E, basicamente, né, é isso que eu gostaria de tratar a respeito da relação em tecnologia social, políticas públicas, inserindo aí a importância da mídia e dos meios de comunicação. Eu deixo aqui alguns contatos, tá, o e-mail do Poptex. Nós, do MIT Tecnologia, como a gente ainda não existe, a gente não tem e-mail, né? Mas vocês podem, se tiverem alguma pergunta, enfim, alguma consideração, vocês podem enviar esses comentários para o Poptex ou para mim mesma, que, enfim, a gente, dentro do possível, procura responder as dúvidas. Tá bom? Agradeço muito a atenção e agora acho que eu vou chamar a Silvia de novo, né, para a gente partir para a segunda fase desse nosso encontro aqui. Silvinha.
cheguei. Bom, gente, muito obrigada, Josi, pela apresentação maravilhosa desse curso espetacular, que estamos ansiosíssimos para que comece. E vou ler aqui algumas perguntas que vieram no chat, tá? E aí, eu acredito, algumas são direcionadas. Essa primeira, por exemplo, é para o curso de Políticas Públicas, alguns são para o Mídias e Tecnologias, outros para o Produção Cultural, e à medida que eu for fazendo, vocês vão aparecendo, tá bom? Vamos lá. O Ricardo Del Mondes pergunta, poxa, da hora essa grade curricular em políticas públicas. Esse curso será base para muitos estudantes que queiram seguir a carreira pública. Em qual cidade será ministrado? Bom, acho que essa eu posso responder. O curso é ministrado aqui mesmo, no campus Jorge Amado, em Itabuna. Tá? Venha, por favor, fazer esse curso com a gente, Ricardo. Vou passar para a próxima pergunta. Murilo, eu acredito que essa aqui vai para o professor Rafael. Murilo Castro, quem trabalha na área de empreendedorismo, na área de aquisição e venda de produtos culturais, esse curso é recomendado? Rafa? Oi, Murilo. Obrigado, Joseline, também pela apresentação. Muito bom. Murilo, assim, quem tem interesse ou trabalha, né, de algum modo relacionado à produção cultural, é um curso indicado, né? O curso ele tem uma perspectiva de formação, né, básica para as distintas áreas de cultura e sim, né, então ele tem tanto uma formação voltada, por exemplo, de como organizar um produto cultural, fazer o marketing do produto cultural, como também para as questões específicas de logística, para planejamento, para captação de recursos nacionais, internacionais, né, para construção de tecnologias culturais, né? Então, é um curso super indicado, sim. Acho que ele vai trabalhar com essas questões que te chamam a atenção, tá bom? E uma coisa que eu não falei, que eu acho que depois teve até uma pergunta sobre isso, mas uma coisa que eu acabei não falando é o seguinte: a gente falou da passagem do primeiro para o segundo ciclo, mas a gente também já considerou na nossa formulação do projeto pedagógico também a entrada direta. Né? Então, acho que isso vale para todos os cursos, né? Acho que foi importante, a gente acabou não falando disso, a gente acabou falando muito dessa passagem de quem já está na universidade e vai passar do primeiro para o segundo ciclo, né? Já existe um processo em andamento dos cursos já entrarem na próxima migração. Acho que isso é importante falar também. E a posição da comissão, acho que a posição do centro de formação também em relação ao bacharelado de produção cultural é que a gente sim tem entrada direta, né? E que esses componentes, que são os componentes do primeiro ciclo de formação mais generalista, possam ser tanto aproveitados de outras graduações que a pessoa já tenha feito, como também podem ser cursados concomitantemente, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu acabei não falando. Beleza, valeu, Rafa. O Lúcio Felipe, com as novas instalações do campus, que ainda não sabemos quando, e com o PPC ainda sujeito a alterações de Videoconsune, a implementação destes cursos demandaria quanto tempo? Bom, essa informação eu posso passar rapidamente. Nós já temos o curso do Bacharelado em Políticas Públicas e Bacharelado em Produção Cultural recém-aprovados na Câmara de Graduação, e agora eles seguem para o Consune para aprovação. O curso do Bacharelado em Mídias e Tecnologias, ele está na Câmara de Graduação para análise, e assim que ele for aprovado, também segue para o Consune. Então, é mais ou menos isso que o Rafa pontuou, é rápido.
A gente acredita que entre 2020.3 e 2021.1 já tenhamos esses cursos na estrada e já teremos nossas e nossos discentes. Vou ler a próxima pergunta. Perdi alguma? Não. Deixa eu ver. 4. Edmarley Santos. Esse curso será aberto ao SISU ou apenas fechado para concluinte do primeiro ciclo? Professor Márcio? Nós, como o Rafa falou, nós também previmos a abertura de vagas no SISU. Tá? Esperamos que o curso esteja aprovado já para o processo seletivo para segundo ciclo, que ocorre esse ano. A gente espera que já esteja, e aí, na verdade, a gente começaria aulas do segundo ciclo já em 2020.3, se for possível. Mas também estamos prevendo a utilização de vagas que não sejam preenchidas aí pelo processo de migração no SISU. Mas acho que essa pergunta tinha sido feita para o curso de mídia e tecnologia, Josi. Então, respondendo, bom, os 3 cursos, eles vão seguir as mesmas formas de ingresso, né? Nesse primeiro momento, para migração, né? E futuramente, creio que os 3 também vão abrir para entrada direta no SISU. Né? Acho que enfim, um caminho mais ou menos lógico, né? Não sei, isso também, como o curso ele ainda está em processo de aprovação, a gente não tem como afirmar com 100% de chance, né? Sempre tem aquela margem de dúvida. Mas eu acho que os 3 cursos do PopTex, eles vão ter as mesmas formas de ingresso, porque a ideia é que eles trabalhem de forma conjunta, né? Então, enfim, isso aí a gente, um fazendo, o outro também vai seguir, né? Dentro das suas possibilidades, lógico. Bom, gente, um dos pareceristas externos, né, recomendou e ressaltou o forte vínculo do curso Mídias e Tecnologias Digitais com o curso de Artes. Josi, você pode falar um pouquinho sobre isso? Ah, sim, com certeza. Exato. Eu tenho muitas muitas observações que nós tivemos aqui dos pareceristas, né, que não deu tempo de falar, mas muito boa a colocação e realmente isso vale um apontamento importante. O curso de mídia e tecnologia, ele tem várias disciplinas não, várias componentes curriculares que tem essa pegada de design, né? Essa pegada de produção de conteúdo audiovisual, e isso depende diretamente das artes. É arte também, é uma forma de você encarar, né, a produção de conteúdo. E como a gente está trabalhando com visibilidades, né, é lógico que o pessoal nós vamos ter uma interação muito, assim, uma grande afinidade, né, com tanto os docentes e as docentes, quanto também os egressos dos cursos de artes da UFSB, né? Estamos de portas abertas, todo conhecimento vem agregar, né? E a nossa ideia como a gente trabalha com comunicação, né, é muito amplo, se a gente afunilar demais, a gente corta aquele elemento crucial que é a criatividade, e isso a gente não quer cortar de jeito nenhum, porque é isso também que faz o diferencial do curso. E é na criatividade também onde residem essas possibilidades de pensar novas mídias e novas mídias que possam ser apropriadas pela comunidade. Tanto no desenvolvimento de mídias alternativas, e outras tantas possibilidades que nós temos hoje e que também vão surgir, né, com a experiência e a vivência também dos estudantes. Beleza, olha, essa pergunta eu acho que dá para todo mundo. Olha, Ricardo, novamente,
um aluno estudante da UFSB do primeiro ciclo poderá ingressar em outros cursos de segundo ciclo com ligações em outras áreas dos saberes? Posso começar? No nosso caso é um pouco mais específico. Nós começamos o grupo de trabalho, e, aliás, eu preciso fazer uma retificação aqui para agradecer a participação no grupo de trabalho do professor Paulo Bento, do professor Guilherme Fósculo e da Lívia Gozer, que está aqui, nossa apresentadora hoje, que está no grupo de trabalho da criação do BPP. Mas, enfim, nós começamos com uma matriz bastante livre. Entretanto, o curso de bacharelado, o bacharelado em políticas públicas, se enquadra no que se chama campo das públicas, que é um conjunto de cursos: administração pública, gestão de políticas públicas, todo um conjunto que vai ser avaliado pelo ENAD. Nossos estudantes, ao final do curso, farão o ENAD. E eu dei uma olhada nas provas anteriores do ENAD. Na verdade, são provas muito bonitas, muito interessantes mesmo, mas que fizeram com que a gente começasse a pensar em fechar um pouquinho a quantidade de optativas, porque tem um certo conteúdo obrigatório que a gente precisa passar e que vai ser avaliado lá na frente. Avaliação de políticas públicas. Tá vendo? Então, no nosso caso, a gente acabou ficando com um conjunto um pouco maior de componentes obrigatórios, mais do que os 2 outros cursos que foram apresentados aqui hoje. Porém, nós também não queremos fechar o acesso apenas a estudantes do UBI Humanidades. Então, o que cabe aqui é a sinceridade. Todos os estudantes egressos de BIs e LIs da UFSB podem entrar no curso de políticas públicas. Porém, para conseguir completarem no prazo mínimo, os estudantes do BI Humanidades terão mais oportunidade de encerrar no prazo mínimo. Para os demais estudantes que vêm de outros cursos, é possível, é tranquilo, não tem grandes dificuldades, mas o prazo mínimo é que se torna muito pouco provável, tá bom? E mais uma informação que eu esqueci de passar: a gente está propondo o BPP como um curso noturno. Queremos capacitar a classe trabalhadora para o acompanhamento de políticas públicas. Passo. Beleza, pessoal? Acho que o nosso tempo está acabando, né? Não é isso, Lívia? Isso, parece que a gente só tem mais 10 minutos. Infelizmente, vou ler aqui só o comentário do nosso colega professor Milton Ferreira. Está nos parabenizando. Parabéns a vocês, Silvia, Márcio, Joseline, Rafa e toda a equipe do Poptex pelas propostas motivadoras, a consolidação político-cultural, recuperação socioeconômica regional. Valeu, colega, muito obrigada. E eu acho que tem uma pergunta super pertinente que cabe fazer para a Josi, é do nosso colega do CSC, professor Augustin. Quais serão as relações desse curso com o curso de jornalismo a ser aberto no Centro de Formação e Artes no campus Sosígenes Costa? Acho que dá tempo de responder rapidinho. Tá, obrigada pela pergunta, Augustin. Eu acho assim, os 3 campi vão ter, cada um deles, um curso de comunicação com diferentes campos de atuação. Eu acho que nós, enfim, a gente, se quiser, a gente faz chover. Né? A interação, eu acho que toda é possível, né? Porque nós temos aí os territórios sul e extremo sul da Bahia, que tem espaço de atuação para os estudantes em todas as áreas, né? Dessas áreas, falando especificamente, né, da comunicação. E, com certeza, nós podemos fazer enfim, fazer projetos conjuntos, acordos, enfim, seminários, eventos. Isso é só a gente sentar e conversar. No momento que os 3 cursos forem aprovados e começarem a rodar, né,
vai da interação dos grupos, tanto docentes quanto também de discentes. Até porque a ideia é que nós vamos ter produção desses estudantes, né? E essa produção também vai ter que ganhar a rua, vai ter que, enfim, ser enviada a eventos da área, a ser visibilizada em televisões públicas, em rádios educativas, e tudo isso a gente, com certeza, vai ter que trabalhar em conjunto. E, para isso, nós temos, né, o elemento central, que é o apoio institucional, né, e nós temos vontade de fazer. Então, é isso. Temos aí várias possibilidades. Ótimas possibilidades, para se dizer, né? Beleza. Gente, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Foi uma mesa espetacular, maravilhosa. Eu espero que quem assistiu tenha gostado. Que dúvidas vocês podem entrar em contato diretamente com a professora Josi, o professor Márcio e o professor Rafa. Vou passar agora para a nossa queridíssima Lívia, para ela fazer o encerramento. Em nome da comissão organizadora, a gente agradece a professora Silvia Quimo e todos os nossos convidados do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais. A gente agradece também a presença de todos e todas. A gente manteve uma audiência bastante interessante, as pessoas o tempo inteiro interagindo no nosso chat. A gente agradece por essa audiência e informamos que as próximas mesas vão acontecer logo mais às 16 horas. Então, não saiam daqui da sala. Mas, se vocês desejarem, vocês podem conferir toda a programação do evento no nosso site, tá? Até breve. Obrigada. Tchau, tchau.